Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, o drama de Jó. Nesta lição, veremos a calamidade que se abateu sobre a vida de Jó. E a partir do drama de Jó, o drama que Jó viveu, nós temos a oportunidade de refletir sobre o sofrimento e o modelo de comportamento que o cristão deve ter para a própria vida, diante das adversidades que são inevitáveis. Pois Jesus disse: no mundo tereis aflições. A realidade de Jó, muitas vezes, pode tornar-se um espelho na vida de muitos cristãos, o que nos deve levar a reagir conforme o que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Em nenhum momento, Jesus negou que teríamos sofrimento na vida. E nesse aspecto, a grande diferença entre quem tem confiança em Jesus está na forma em que esta pessoa passa pelo caminho do sofrimento. Jó é um grande exemplo de fé e de paciência para os cristãos. A provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas da atualidade são capazes de dramatizar algo semelhante ao drama que Jó viveu. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidade. De repente, tudo se desmoronou na vida de Jó. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados, os outros empregados foram mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, o seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo desta lição de hoje, o drama de Jó. O ponto central dessa lição é o sofrimento se abate sobre o justo. O texto áureo: e disse, nu saí do ventre da mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 2, versículo 21. A verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 22 e depois no capítulo 2, versículos 6 a 8. Leiamos Jó, capítulo 1, versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando aos caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova.
Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu sobre nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 2, versículo 6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, e desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Nós vamos começar o estudo dessa lição de hoje definindo o que é um drama. Drama, de uma forma figurada, podemos dizer que é como uma situação, uma sequência de acontecimentos em que predomina emocionante conflito de forças, podendo apresentar tumulto e agitação. E, por extensão, significa também estado que comove pela dificuldade que encerra ou que constitui experiência emocional penosa e desgastante. Essa definição nós encontramos no dicionário Wise, da palavra da língua inglesa, que é o dicionário mais completo atualmente. Veremos o que foi que Jó perdeu. Embora nem toda perda seja por provação, mas também por falta de sabedoria, em Provérbios capítulo 24, versículo 30, nós lemos sobre o homem sem sabedoria. A provação também pode ser por falta de equilíbrio. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 8, ele alerta sobre a cobiça e a avareza, que pode trazer provações ao homem. Não podemos negar que um crente pode vir a perder suas posses por uma provação. Provar, tanto no hebraico como no grego, quer dizer refinar, fundir. A Bíblia diz que Deus prova os seus. Em Salmos, capítulo 7, verso 9, diz que Deus prova o coração e a mente. O patriarca Jó foi acusado por Satanás de servir a Deus com sinceridade e retidão, temor e prudência, em troca de proteção. Mas para mostrar que Satanás estava errado, Deus permitiu que o adversário tirasse tudo que Jó tinha. Vejamos o que Jó perdeu. Jó perdeu o seu patrimônio, os bois, os jumentos, as ovelhas, os camelos e o seu bem mais precioso, a sua família. O patrimônio de Jó. Tudo que Jó havia conseguido com a bênção de Deus e como fruto do trabalho das suas mãos, mediante a permissão de Deus, Satanás foi autorizado a tirar-lhe todos estes bens. Quais foram os bens? Os bois, os jumentos, as ovelhas, os camelos e o seu bem mais precioso, que era a sua família. Os bois e os jumentos que Jó perdeu. A Bíblia diz que Jó tinha 1000 bois. O texto fala em 500 juntas, considerando que cada junta é formada por 2 bois, eram 1000 bois. E 500 jumentas que Jó tinha foram roubados. E os servos que tomavam conta desses rebanhos foram mortos pelos sabeus, escapando apenas um para dar a notícia a Jó. As ovelhas. Em seguida a esse triste relato, outro mensageiro chega
com uma notícia terrível, que o rebanho de 7.000 ovelhas que Jó possuía foram carbonizadas, juntamente com os pastores que tomavam conta delas, por um raio que caiu do céu, escapando apenas um para trazer o relato: os camelos. O terceiro mensageiro chega e trouxe mais uma notícia triste para Jó. Os caldeus se organizaram em bandos e saquearam os 3.000 camelos de Jó e mataram seus guardadores a fio de espada, restando apenas um para contar o que aconteceu. E o seu bem mais precioso, a família, seus filhos? A mais terrível notícia ainda estava por vir. O quarto mensageiro corre a Jó a dizer que na festa de aniversário do seu primogênito, que como de costume reunia os outros irmãos e irmãs, sobreveio um grande vento, que tudo indica que pode ser um tufão, com força tão grande que derrubou a casa onde eles estavam, seus filhos, e os matou esmagados. E, como das outras vezes, escapou apenas um servo para trazer a notícia. Outro bem que Deus permitiu que Satanás tirasse de Jó perdeu a sua saúde. Não bastasse todas estas perdas que Jó sofreu por permissão de Deus, evidentemente, Satanás também tentou contra a sua saúde com uma doença terrível. No capítulo 2, versículo 7, nós lemos: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. A sua doença trouxe diversas consequências, e consequências terríveis. Lendo o livro de Jó, nós encontramos estas informações. Atingiu toda a sua pele, feridas e crostas supurantes, coceira, deformou o seu corpo, insônia, agonia, vermes sobre a pele, pesadelos. Jó se contorcia, Jó tinha mau hálito, teve perda de peso, a pele enegrecida, calafrios e febre. Com tudo isso que nós tiramos do relato que a Bíblia diz do sofrimento de Jó, dá para termos uma ideia de quanto Jó sofreu. O drama de Jó foi terrível. Mas, com certeza, o que mais afligiu Jó não foi a perda dos seus bens, a perda da sua família, as perdas da saúde, a enfermidade, o sofrimento na sua carne. Mas o que mais afligiu Jó foi a forma como ele perdeu tudo isso. Veja que coisa terrível. Jó perdeu tudo num só dia, perdeu sem ter pecado e, além de ter perdido tudo, não foi consolado. Muito pelo contrário, foi acusado pelos seus amigos de ter pecado, foi aconselhado pela sua própria esposa a amaldiçoar a Deus e tudo indica que o conselho era para ele se suicidar. Então, além de toda essa perda, a forma como ele perdeu, não teve consolo de quem ele deveria esperar consolo, a sua esposa e seus amigos. Ele perdeu tudo num só dia. O texto bíblico deixa bem claro que Jó não perdeu os seus bens assim de uma forma progressiva, paulatina, em questão de meses ou anos. Foi tudo embora de imediato, apenas um dia. Diz o texto de Jó 1:13, e sucedeu um dia. Veja que um dia só aconteceu tudo. Tudo na vida de Jó. Perdeu tudo, inclusive os seus filhos, todos os seus filhos. E nesse mesmo dia, veio um mensageiro após o outro trazer as notícias das perdas, diz o texto bíblico. Diante de tudo isto, devemos ter consciência da transitoriedade dos bens materiais. Quantas pessoas ficam presas a
apegado aos seus bens materiais. Mas tudo que é material se destrói, se corrompe. Somente os bens materiais é que são permanentes, diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 4. Devemos estar atentos para a exortação de Jesus quanto à preocupação exagerada com o acúmulo de bens terrenos, porque eles se estragam e podem ser roubados. Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões minam e roubam. Jó perdeu tudo sem ter pecado. Era comum naquela época a filosofia entre os judeus de que a pessoa que sofria, como Jó sofreu, é porque tinha pecado. Era punição pelo pecado, mas Jó não tinha pecado. Jó perdeu tudo sem ter pecado. O fato de ter perdido tudo não significa que Jó havia pecado como se acreditava na época e que era uma punição de Deus. Se assim fosse, por certo, aceitaria Jó a correção de Deus. O próprio Jó indagou a Deus o que havia feito para enfrentar tudo aquilo, já que procurava ser reto diante de Deus. Diz Jó no capítulo 10, versículo 1 do seu livro: direi a Deus, não me condenes, faze-me saber, porque contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Bem sabes tu que eu não sou iníquo, todavia há que me livre da tua mão. Jó perdeu e não foi consolado. Diante de todas estas perdas que Jó sofreu, ele não recebeu consolação de ninguém. A sua esposa falhou gravemente com suas palavras, querendo induzir a pecar contra Deus, sugerindo a blasfemar contra Deus e, de acordo com o texto, provavelmente praticar o suicídio, pois ela disse que aconselhou a Jó que amaldiçoasse a Deus e morresse. E seus amigos que vieram consolá-lo, ao invés de consolá-lo, atormentaram ainda mais com suas palavras, conforme nós podemos deduzir do texto que lemos no capítulo 16. Mas como lidar então com as perdas? Enquanto estivermos no mundo, estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. João capítulo 6, versículo 33, Jesus diz: no mundo tereis aflições, enfermidade, violência, morte, privações materiais, perseguições, angústias e outros males podem vir sobrevir ao crente. No entanto, a Bíblia nos ensina como devemos proceder quando nos depararmos com momentos de perda, como foi o caso de Jó. Como é que nós devemos proceder? Primeiro, tendo fé em Deus, aceitando a vontade de Deus e permanecendo firme. Como que nós vamos ter fé em Deus? O termo fé no hebraico, e tanto no hebraico como no grego, é definido pela própria Bíblia como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a confiança que depositamos em todas as providências de Deus. É a crença de que Deus está no controle de tudo e que é capaz de manter as leis que estabeleceu. No livro de Jó, encontramos Jó perdendo seus bens. No entanto, vemos-lo dando-nos exemplo de como conservar a fé. Capítulo 19, versículo 25, Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aceitando a vontade de Deus. O nosso Deus é soberano, a sua soberania é inquestionável. Isso significa dizer que Deus exerce autoridade absoluta e inquestionável sobre todas as coisas criadas, quer na terra, quer nos céus.
E nós, como seus servos, devemos aceitar os seus desígnios sem questionar. Paulo nos fala sobre isso em Romanos capítulo 9, versículo 20. Nós vemos essa submissão à vontade de Deus bem expressa nas palavras de Jó, quando, diante de todas as calamidades que ele enfrentou, ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Permanecendo firme. É impossível viver sem passar por crises, pois a vida é constituída inevitavelmente também de dias maus. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 8, nós lemos: se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. O justo pode até sofrer perdas, como Jó sofreu, porém, deve permanecer firme no Senhor. Provérbios capítulo 24, versículo 10, nós lemos: se tu mostrares fracos no dia da angústia, é que a tua fé é pequena. Então devemos permanecermos firmes diante de toda e qualquer circunstância. Permanecer firme no Senhor é o alicerce da nossa vida, não deve ser fundamentado nas posses materiais, e sim em Deus e na sua palavra, porque quando as tempestades sobrevêm, essas tempestades nas nossas vidas avaliam a qualidade do nosso alicerce, da nossa fé. A nossa fé é pequena. Se nos mostrarmos fracos, é porque a nossa fé é pequena, diz o sábio em Provérbios, capítulo 24 e versículo 10. Jó, em meio à mais intensa dor de ter perdido riquezas, filhos e saúde, ele permaneceu firme e glorificou o Senhor, provando assim o seu amor verdadeiro por Deus. Imitemos a conduta do patriarca Jó diante das perdas que sofreu, e que possamos dizer como disse Jó, no capítulo 1, versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. O que podemos concluir dessa lição? Que o cristão não está isento de sofrer abalos, de passar por sofrimentos, por perdas, fazendo com que venha a perder tudo aquilo que construiu em sua vida. No entanto, tal como Jó, devemos nos posicionar com fé, submissão e firmeza, sabendo que não somos donos do que temos, somos apenas mordomos, administradores, e que os bens eternos são melhores, pois estão guardados em um lugar totalmente seguro, e neles é que o nosso coração deve estar. Amém?